A gente segue falando sobre o Enem, que aconteceu, a primeira etapa aconteceu nesse último domingo, e há uma preocupação também com as abstenções. Quase 30% dos candidatos que se inscreveram para fazer as provas não compareceram nessa primeira fase. A Camila Yunes está de volta, tem detalhes sobre isso para a gente e vai trazer um panorama geral para nós, né, Camila? Como foi esse primeiro dia de prova? Pois é, Lívia, logo depois que aconteceu, que acabou o primeiro dia de provas do Enem, o ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do INEP, Manuel Palacios, eles deram uma coletiva de imprensa divulgando esses dados preliminares a respeito desse primeiro dia de provas. E eles disseram que houve uma adesão aí de cerca de 70% dos inscritos e trouxeram também alguns outros dados, mostrando aí que foram mais de 9 mil locais de provas e 1.750 municípios de todo o país. Eles falaram também que foram 4.293 alunos desclassificados. E essas desclassificações, elas envolvem aí descumprimento de regras e também, por exemplo, o uso de aparelhos eletrônicos. O INEP disse também que 905 pessoas foram afetadas por problemas como emergências médicas, interrupções temporárias de energia e também de abastecimento de água. Então, a gente sabe que essa questão do fornecimento de energia e de água acabou, sim, impactando os alunos que foram prestar o Exame Nacional do Ensino Médio neste domingo. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou também algumas novidades dessa edição do Enem, como, por exemplo, o caderno de provas colorido e também o cartão resposta ampliado para pessoas com deficiência. Então, essas foram algumas novidades dessa edição do Exame Nacional do Ensino Médio. Foram 90 questões aí de ciências humanas, linguagens e códigos e também da redação. Inclusive, o tema da redação deste ano foi desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. O ministro da Educação, Camilo Santana, inclusive, Lívia, comemorou o aumento do número de inscritos em relação a 2022. Foi um aumento de 13%, a gente teve 3.900.000 inscritos. Como a gente já falou outras vezes aqui na Jovem Pan, a gente sabe que o número de candidatos vinha diminuindo nos últimos anos, especialmente aí em função da pandemia de coronavírus. Nos anos mais severos, a gente teve uma queda nesses índices. E aí, como você já destacou, né, Lívia, vai poder ser realizado aí aquele pedido de reaplicação de prova. Esse pedido pode ser feito entre os dias 13 e 17 de novembro, isso para pessoas que faltaram à prova por problemas logísticos. Também, como a gente viu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falando na coletiva antes, as pessoas que foram afetadas por problemas climáticos e também pessoas que tiveram aí doenças infecciosas podem pedir aí essa reaplicação de prova. O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio acontece no dia 12 de novembro, com aquela prova de Ciências da Natureza e também de Matemática. E o gabarito oficial sai no dia 24 de novembro. Ok, Camila Yunes, depois você volta com mais informações para a gente. Vamos para as análises agora aqui no Jornal da Manhã. Começo com a Amanda Klein. Amanda, não foi o primeiro ano em que um tema voltado para as minorias teve destaque no Enem. Parece que no ano passado, me corrija se eu estiver errada, foi a causa indígena, né? Os povos indígenas foram tema da redação. E agora a invisibilidade da mulher relacionada a esses cuidados, principalmente o trabalho doméstico em destaque. Bom tema? O que você acha? Adorei o tema, Lívia. Eu achei que é um tema muito propício, até porque, de fato, essas mulheres se tornam invisíveis. Mulheres que tomam conta, muitas vezes, dos filhos, mulheres que tomam conta dos idosos, mulheres que realizam trabalhos domésticos. Essa questão do gênero está em alta. Basta lembrar que a vencedora do Prêmio Nobel tratou, por exemplo, das diferenças no mercado de trabalho sobre mulheres. Fez uma história, buscou na história os últimos 200 anos do mercado de trabalho e mostra como, quando a mulher chega na idade reprodutiva, quando ela tem filhos, como isso muda a carreira dela. Até ela ter filhos, ela tem um salário muito parecido com o do homem, em funções iguais, né, no exercício da mesma função, e principalmente depois da primeira gestação, ela passa a ganhar menos do que os homens, e isso acontece em diversos países. Apesar
apesar da mulher ter uma formação acadêmica com mais anos de estudo do que os homens. Isso a gente fala de profissionais muitas vezes gabaritadas, com carreiras de sucesso. Imagine então quando essa mulher realiza um trabalho que é invisibilizado, que não é visto, não é apreciado e não é valorizado pela sociedade. Por isso, achei sim o tema muito propício. A prova, de uma forma geral, várias questões, e lendo aqui também análise de professores e educadores, pedagogos, parece que foi uma prova que buscou muito o conteúdo interpretativo, em vez de ficar só naquela coisa conteudista, decoreba, não, era uma coisa de leitura e interpretação de texto, com nomes importantes da nossa cultura. Paulo Freire voltou, ainda bem, não está mais cancelado pelos anos de governo Bolsonaro, assim como a ditadura militar, que é um importante período, um período sombrio, mas importante da nossa história, que tem que ser lembrado pelo que aconteceu, pelo conteúdo histórico. Foi abordado também com pelo menos 2 questões, depois de 3 anos em que esse tema não era tocado numa prova de exame nacional do ensino médio. Tivemos Caetano Veloso, tivemos outras perguntas sobre cultura e história, tivemos perguntas também sobre o movimento, o povo palestino, os judeus, que são, obviamente, questões palpitantes e temas de momento, temas atuais. Então, acho que, de uma forma geral, foi uma prova que fez um importante passeio pela história, pelo conteúdo, pelo que há de mais importante na formação de um aluno e sem ficar naquela coisa de visão ideológica ou de transformar determinados temas em tabu. Acabou a visão ideológica no Enem, Cláudio? Bom, acabar não acabou, né? É um processo. A gente precisa discutir algo muito mais importante que o Enem, que é a reforma do ensino médio, né? O governo acabou de enviar para o Congresso um novo projeto que restabelece carga horária das disciplinas básicas e vai em linha com aquilo que se pretende naturalmente na formação do aluno, né? Naquilo que é mais importante, que é ele conseguir estar preparado para o mercado de trabalho, conseguir dominar, né, o básico ali do português, da matemática, porque a gente, infelizmente, tem um ensino ainda muito precário em todo o país. O próprio Enem, que é um modelo já bastante, vamos dizer assim, esgotado, ele precisa ser repensado, né? Essa prova nacional, que virou um grande vestibular, ele já está na hora de ser repensado. Não me parece que ele proporcione qualquer tipo de garantia, né, de que esses alunos estão, vamos dizer assim, validados para essa nova realidade. Nós temos aí uma série de desafios que envolvem um mundo digital, uma inclusão digital, um pertencimento, né, a um mercado de trabalho cada vez mais desafiador, e a gente precisa discutir essas grandes temáticas. Agora, com esse novo projeto aí no Congresso, vai ser uma boa oportunidade.